Paz para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Após Jesus ter sido batizado por João Batista às margens do Jordão, ele se dirigiu para o deserto. Depois de 40 dias, como cita as Escrituras, ele foi para Nazaré, onde não foi aceito pelos seus contemporâneos, partindo então para Cafarnaum. Cafarnaum, na Galileia, às margens do Tiberíades, do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E aí se cumpria uma profecia que os profetas haviam dito há séculos. E a terra de Zabulum e Neftali viu uma grande luz. E para aqueles que estavam na escuridão, a luz brilhou. E Jesus começa a pregar. Começa a falar do amor de Deus. Anda pelas planícies, sobe as montanhas, canta para todos nós o mais maravilhoso hino de louvor ao amor e à vida. Essa mesma profecia dizia que a língua dos mudos iria se soltar. Eles iriam falar. Que os cegos iriam enxergar. Que os surdos voltariam a escutar. Que aqueles que se encontravam aleijados caminhariam. E isso aconteceu. Jesus, com seu magnetismo, com a sua energia de amor, curava e encantava. Ele tocava as fibras mais íntimas do coração humano. E em pouco tempo, uma multidão começa a segui-lo. Muitos queriam privar da sua presença mais próximo, mais íntimo. Dezenas primeiro, depois centenas. E Jesus escolhe 12 discípulos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Qual a relação desses 12 discípulos de há 2000 anos conosco? Comigo, com você, com cada um de nós. Jesus, quando escolhe os 12 discípulos, ele não pensa apenas naquele momento, mas ele estava pensando no futuro. Mais adiante, em outros vídeos, nós falaremos de cada um dos discípulos. Onde nasceu, como encontrou Jesus, o que aconteceu depois que Jesus morreu, para onde foram, o que aconteceu com a vida de cada um deles, como eles morreram. Mas hoje nós queremos ver o coletivo, esse colegiado, esses 12 discípulos, e o que tem a ver conosco nos dias de hoje. Vamos começar por Filipe. Filipe era pescador, nasceu na cidade de Betsaida. Ele, quando fora escolhido, se encantou com Jesus. Ele acreditava no Cristo. Entretanto, quando ele estava fora do convívio dos outros discípulos e de Jesus, e se encontrava no meio da sociedade, os questionamentos das pessoas deixavam ele meio que angustiado. Ele se sentia inseguro. Ele buscava Jesus e achava que a segurança estava no Cristo. André, irmão de Simão Pedro, que também era pescador, também nasceu em Betsaida, discípulo de João Batista que indica a Jesus para que André pudesse buscar Jesus. André também tinha conflitos íntimos. O terceiro, Tiago. Tiago era irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé. Jesus chamava Tiago e João de os filhos do trovão.
Tiago também era pescador. Também nasceu na cidade de Betsaida, na Galileia. Ele era sensível, mas ao mesmo tempo ele era um pouco agitado. Tiago tinha dificuldade de se concentrar. Ele era um pouco nervoso às vezes. O outro discípulo, Mateus, ele era Levi. Jesus passa a chamá-lo de Mateus. Mateus era coletor de impostos. Nasceu em Nazaré, também na Galileia. É interessante a gente perceber isso, que dos 12 discípulos de Jesus, apenas um não foi da Galileia, Judas. Judas nasceu na Judéia. Todos os outros nasceram na Galileia. Homens simples, homens do povo. Mateus, como havia dito, nasceu na cidade de Nazaré, na Galileia. E Mateus tinha um ideal de grandeza. Por isso ele buscou ser coletor de impostos. E naquela época, coletor de impostos ganhava muito dinheiro. E Mateus queria isso. Queria grandeza material. Mas quando ele encontra Jesus, tudo muda. Jesus preenche o grande vazio que tinha no coração de Mateus. Então já demos até agora algumas pinceladas para aprofundamento em outros vídeos, onde falaremos de cada um, de Filipe, de André, de Tiago e de Levi, que era chamado de Mateus. O próximo é Tomé. Tomé também era afeiçoado à pesca. Tomé nasceu na cidade de Dalmanuta, também na Galileia. Tomé ficou conhecido na história cristã como aquele que duvidou. Mas na realidade Tomé ele tinha essa natureza. Ele queria provas materiais. O coração dele queria acreditar, mas o cérebro fervilhava querendo provas. Ele passou pela dificuldade de não acreditar a princípio no retorno de Jesus depois da morte. Pedro era Simão. Jesus passou a chamá-lo de Pedro. Pedro era pescador, irmão de André, nasceu também em Betsaida, e Pedro tinha uma natureza difícil. Ele se irritava com facilidade. Ele tinha momentos em que ele saía da ira, da agressividade, e pouco tempo depois ele se arrependia, ele chorava muito. Pedro tinha dificuldade de perdoar. Tanto que perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Jesus disse: não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Pedro, como todos sabemos, negou Jesus 3 vezes. Por 3 momentos, naquela noite, naquela madrugada de quinta para sexta-feira, lá no pátio do templo, 3 vezes Pedro negou Jesus. Vamos para Judas Iscariotes, que na realidade era Judas de Criote. Criote, a cidade que ele nasceu, na Judéia. O único discípulo que não nasceu na Galileia. Judas era envolvido com comércio. Judas sofria de depressão profunda. Muitas vezes Judas tinha lampejos de lembranças de outras vidas. E Judas é conhecido como aquele que traiu Jesus. Nós imaginamos que Judas talvez seja a pessoa que mais sofreu com a culpa. O remorso em Judas foi tão dilacerante. O remorso em Judas foi tão devastador que ele não suportou e cometeu o suicídio. Vamos agora para Tiago. Tiago, filho de Alfeu. Tiago nasceu na cidade de Nazaré, na Galileia, e ele era imediato dos rabinos.
Tiago sonhava em ser sacerdote. Era o sonho dele, né? Ele tinha sérios problemas de consciência, porque toda a educação dele foi dentro do templo. E de repente Jesus chega e ele se encanta com Jesus. E ele, quando começa a seguir Jesus, ele começa a ter um drama de consciência, porque ele sentia que estava traindo o judaísmo. Ele abandona o desejo de querer ser sacerdote para seguir Jesus. Então ele sofreu muito. Sofreu muito. Ele nasceu na cidade de Nazaré. Vamos agora para Judas Tadeu. Judas Tadeu trabalhava com campo, com agricultura. Ele nasceu em Nazaré também, Nazaré da Galileia. Ele tinha uma dificuldade muito grande de entendimento. Ele não era uma pessoa de muita educação, ele era um pouco grosseiro no se expressar. Ele tinha dificuldade de entender muitas coisas. Depois vamos para Natanael, que também era conhecido e chamado por Jesus de Bartolomeu. Natanael era pescador, nasceu na cidade de Caná, na Galileia, e Bartolomeu, ele tinha uma tristeza tão profunda. Bartolomeu era melancólico, era muito triste. Tristeza faz parte da vida. Simão Zelote. Simão Zelote, ele era pescador, ele nasceu na Galileia e ele participava daquele grupo que desejava expulsar os romanos da Palestina na base da espada, na luta, jogar os romanos para fora da Palestina. Mas depois ele encontra Jesus e tudo muda. Então nós falamos de Filipe, André, Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé, Levi, que era chamado de Mateus, Tomé, era chamado de Dídimo, porque ele era gêmeo, né? Simão, que era chamado de Pedro, Judas Iscariote, ou Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Natanael, que era chamado de Bartolomeu, e Simão o Zelote. E o último da nossa lista, dos 12, é João. João era o mais novo dos discípulos de Jesus. Ele se afeiçoava à pesca, mas não podemos dizer que João era um pescador, porque ele começou a seguir Jesus muito novo. 15 anos, 14, 15 anos, que ele se aproximou de Jesus, se encantou com Jesus. Começando muito novo, ele não teve tempo de ter uma profissão ao iniciar a tarefa apostólica. Ele nasceu em Betsaida, lá na Galileia. João, por ser muito jovem, era muito imaturo. Tem uma parte no Evangelho em que João, ao sair para alguma cidade, ele vê um homem curando e pregando em nome de Jesus. Então ele vai e diz a Jesus: Senhor, em tal cidade eu vi um homem pregando em seu nome e curando. E Jesus disse: e o que foi que ele fez, João? Ah, Senhor, eu disse para ele parar com isso porque ele não era do nosso grupo. E Jesus disse: fez mal, João. Quem é por mim não pode ser contra mim. Se quem fala e quem prega e quem cura em meu nome está comigo. Vocês perceberam na descrição desses 12 discípulos que nós podemos observar muitas coisas deles que se assemelham a nós? Jesus escolheu homens simples. Jesus escolheu homens do povo. Observe, um tinha depressão, outro era um pouco agitado, o outro era grosseiro nas expressões, o outro tinha dúvida, um outro negou,
um outro traiu. Observem que Jesus não escolheu espíritos puros para ser os seus discípulos. Por quê? Ele não escolheu espíritos puros, um pouquinho só abaixo dele. Não. Ele escolheu homens do povo, que possuíam fragilidades, que possuíam imperfeições, que possuíam fraquezas. Muitas vezes entre os 12 havia discussões. Quem era o melhor? Imaginem. Não parece conosco? Com cada um de nós? Quem é o melhor aqui diante de Jesus? Ou quem vai ser o maior no reino de Deus? E Jesus não estava na hora. Quando Jesus encontra com eles, pergunta: o que vocês estavam conversando no caminho? E eles, meio tímidos, meio porque sabiam do poder do Cristo: não, Senhor, nada. E Jesus diz: aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. E aquele que pensa em ser o Senhor deve ser o servidor de todos. Pega de uma criança e diz: para entrar no reino dos céus tem que se fazer como essa criança, na pureza, na simplicidade. Jesus escolhe homens do povo. Jesus não escolheu espíritos puros para serem os seus discípulos, porque Jesus não estava vendo apenas aquele momento histórico. Jesus estava vendo no futuro. Jesus estava vendo hoje. Se Jesus tivesse naquela época escolhido pessoas puras, espíritos puros para serem os seus discípulos, nós hoje estaríamos dizendo: como é que eu posso ser discípulo de Jesus? Ele só escolheu o espírito puro para ser os seus discípulos. Eu não tenho a mínima condição de ser discípulo do Cristo. Como é que eu posso ser igual a esses discípulos que são puros, que são perfeitos? Não. Ele escolheu homens simples, falíveis, com defeitos, com imperfeições, para que nós pudéssemos entender que são os doentes que precisam de médico. E que ele veio como médico das almas. E escolheu criaturas falíveis para que ele pudesse fortalecê-las, doentes, para que ele pudesse curá-las. E hoje nós não podemos dizer: eu não posso ser discípulo do Cristo, porque ele escolheu homens puros. Hoje nós temos que dizer: eu posso sim ser discípulo do Cristo, mesmo com as imperfeições que eu possuo, porque é assim que ele me quer, para que ele possa me transformar, auxiliando para que eu me transforme. Vocês lembram quando ele foi preso no Jardim das Oliveiras, no Getsemane? Todos fugiram. Ele ficou sozinho. Todos fugiram. Quem acompanhou ele até o final, no Gólgota, foi João, o mais jovem. Mas todos os outros fugiram. Ficou João, o mais amado. Entretanto, depois, todos se reabilitaram. Todos. Felipe, André, Tiago, Mateus, Tomé, Pedro, Judas Tadeu, Tiago, Bartolomeu, Simão Zelote, João. Judas Quiriote é um caso à parte que nós vamos contar em momento adequado lá no futuro. E essa retomada dos discípulos, essa reabilitação dos discípulos também para nós é um ensinamento de que nós também fracassamos, caímos, erramos, cometemos delitos, sim, cometemos erros, sim, mas Jesus acredita em nossa capacidade de reabilitação. Então Jesus escolhe 12 para acompanhá-lo nos 3 anos de tarefa na terra. Um que duvida, um que nega, um que trai, todos
que se afastam, se abandonam no momento mais crucial, mais decisivo, exceto João. Mas ele quis esse colegiado para dizer depois: ide e pregai o meu evangelho. Levai minha palavra a todos os povos e a todas as partes. Então Jesus, sim, nos aceita como seus discípulos. Cabe a nós agora nos colocarmos como seus discípulos. Não buscando uma postura puritana, não buscando a máscara da bondade, da perfeição. Não. Não. Percebendo as imperfeições que temos, as doenças morais que nós temos, Ele é o médico que vai curar. Lembram de Paulo, que surge alguns anos depois, quando Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque quando eu penso no bem, o mal já está em mim. É uma luta constante da edificação do reino de Deus em nossos corações. Então nós devemos nos sentir, sim, discípulos de Cristo. Devemos nos sentir, sim, órgãos desse corpo, desse colegiado, onde Jesus é a estrela de primeira grandeza. Breve, nós conversaremos sobre a vida de cada discípulo, de cada um deles. Mas a mensagem que trazemos hoje é de que, como os discípulos, os 12, aceitaram, caíram, erraram, levantaram, se reabilitaram e se sublimaram, essa será também a nossa trajetória. Porque o Mestre nos espera. Ele que desceu do céu à terra para nos ensinar a subir da terra aos céus. Então, se sinta discípulo. E como discípulo, que possamos nos sentir. E como discípulo, que possamos nos transformar. E como discípulos, que possamos levar o Evangelho do Cristo com o exemplo, com a vivência, unidos nessa sintonia de muito amor. Que Jesus nos abençoe.